Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar mais um pouquinho sobre doença crônica, de como absorver o impacto da notícia e aprender a conviver com essa nova realidade. Algumas coisas que eu tenho descoberto que favorecem a nossa qualidade de vida e eu gostaria de compartilhar com você alguns conselhos, se podemos dizer assim, alguns conselhos para que nós possamos pensar um pouquinho acerca da nossa realidade. Então, como absorver o impacto da notícia? Talvez você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, então eu me chamo Alessandra, eu sou portadora de lúpus eritematoso sistêmico, tenho câncer de tireoide, padrão carcinoma papilífero, ainda em tratamento, fibromialgia, depressão, síndrome do pânico e alguns outros probleminhas aí que é de menor gravidade. Então, talvez você esteja chegando nesse vídeo pela primeira vez. Eu quero falar com você que recebeu um diagnóstico recente e para você que já tem uma doença crônica há longo tempo, mas ainda não sabe muito bem lidar com essa situação. Eu convivo com essas doenças desde o ano de 2016. O primeiro momento do diagnóstico, para mim, não foi impactante. Eu conduzia numa boa, entendi muito bem que a doença tá aí, ela aparece em qualquer um, ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social, religião. Então, para mim, isso foi tranquilo no início. O problema foram os sintomas que foram aparecendo, aprender a lidar com eles no início foi bastante difícil, porque tinha coisas que, por exemplo, eu não conhecia a doença lúpus, eu não sabia os riscos, a gravidade da doença. O câncer, eu sabia que era grave, mas o impacto da fibromialgia também na minha qualidade de vida foi uma coisa que me deixou muito abalada depois. Não quando eu recebi o diagnóstico, mas posteriormente. Então, quando eu comecei a sofrer mesmo o impacto da doença, aí é que começaram os problemas para mim. Talvez algumas pessoas mais sensíveis, só de saber que tem uma doença crônica já é um choque. Para mim foi tranquilo receber o diagnóstico. Eu falei, poxa, vou encarar na boa, vou levar isso aí na boa. Só que eu não imaginava o que estava por vir. Então, são sintomas que me debilitaram bastante. Hoje eu estou assim muito bem diante da minha nova realidade. Então eu tive que aprender algumas coisas. O que me fez falta no início é talvez ter feito terapia para aprender a lidar com um novo estilo de vida, porque eu tive que aderir a um novo estilo de vida com muito mais limitações, com muito mais dificuldades, com sintomas indo e vindo toda hora. Por exemplo, hoje eu tô gravando no dia 20 de fevereiro. Estou bem, mas 18 e 19 de fevereiro eu estava em hospitais diferentes, com sintomas de dores intensas, dores agudas, que tive que me submeter a inúmeros exames, tomografia, exame de sangue, enfim, vários exames que o portador de doença crônica sabe que é rotina praticamente na vida dele. Então, o que me faltou talvez no início para conseguir absorver esse bombardeio, né, que a gente enfrenta, talvez tenha sido realmente uma terapia, a falta de uma terapia. Mas hoje eu posso dizer para você,
Se você recebeu um diagnóstico recente de doença crônica, ou se você convive com a doença há muito tempo, mas ainda não sabe lidar muito bem com ela, o que eu tenho de conselho para te dar? Primeiro, você tem que pensar num novo padrão de normalidade. Porque o que acontece? A gente tenta viver como as outras pessoas, normais, sãs, que não tem doença alguma. E não dá, é complicado, porque nós temos limitações que as outras pessoas não têm. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender é pensar esse novo conceito de normalidade. Talvez se alguém tivesse me explicado, conversado comigo sobre isso, eu teria sofrido um impacto menor. Mas foi difícil para mim porque com todas as doenças que eu enfrento, eu queria me manter no mesmo nível de normalidade que as pessoas comuns, que as pessoas sãs, com as pessoas do meu trabalho, do meu meio social, da família, enfim, até porque as minhas doenças, elas não foram de ordem genética. Não tem nenhum componente hereditário na minha história, porque eu desconheço qualquer caso de câncer na minha família, qualquer câncer de lúpus, enfim. Eu brinquei depois de um tempo, né? Óbvio. Eu brinquei que eu fui a escolhida para absorver todos esses problemas pela família inteira. Mas não é isso. Cada um tem que enfrentar alguma coisa na sua vida e essa é o meu enfrentamento. Então, primeiro conselho é esse: não ache que você tem que ser igual às outras pessoas. Não, o seu padrão de normalidade vai ser outro. Respeite seus limites, aprenda a se conhecer. Mas também não adianta, assim, você tentar minimizar a situação. Cara, você ter uma doença crônica é você entender que você vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Tirando o conceito aí de crer em milagres, tá? Porque eu não estou querendo atribuir o lado espiritual nesse vídeo. Racionalmente, é uma coisa que veio para ficar. Por isso é chamado de doença crônica. Não tem cura. Então, nós precisamos entender que se ela veio para ficar, a gente tem que aprender a lidar com ela. E entenda, se você é portador de doença crônica, você vai ter, pode ter restrição na sua dieta. Você que bebe, talvez tenha que parar de beber. Talvez não, né? Você vai ter, porque a quantidade de remédios que nós tomamos misturada ao álcool é fatal. Então, nós poderemos enfrentar limitações físicas. Eu enfrentei durante meses, mas hoje já estou restabelecida, exceto nas crises de fibromialgia, que eu não consigo ter a mesma normalidade na questão física. Então, eu sofro algumas limitações. E normalidade para nós, gente, talvez seja o extremo para outras pessoas. O que seja pra gente normal, por exemplo, a pessoa que tem fibromialgia, ela chega a um ponto que ela sente tanta dor, que nós sentimos dores todos os dias. Mas tem gente que nunca sentiu uma dor além do que uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma dor de dente. Então não vai entender o que a gente passa. Então, o que eu aprendi também que a gente tem que aprender a lidar é o seguinte: a gente fica meio impaciente quando a pessoa começa a reclamar de uma dor de cabeça do nosso lado, né? Porque o conceito de dor com a gente é algo extremo. Então, se vier a gente de frescura pro nosso lado, eu tô com uma enxaqueca, tô com uma dorzinha aqui, e começar a fazer cena pra gente, a gente logo perde a paciência, né? Porque imagina, fibromialgia, dor dos pés à cabeça, dor generalizada, aguda, e a pessoa vem reclamar de uma dor de dente, uma dor de cabeça, não dá. Mas a gente precisa aprender que o nosso padrão de normalidade mudou. Então, pra gente, uma dor de dente é só uma dor de dente, porque a gente já tá acostumado. Uma dor de cabeça é só uma dor de cabeça.
Mas para outras pessoas que não estão acostumadas, aquilo é o extremo. É o equivalente ao que nós sentimos, porque o padrão de normalidade dela é outro. E um outro conselho: se reeduque. Em que sentido? No sentido de se adaptar aos novos parâmetros da vida. Por quê? Porque assim, a gente não pode se programar muito, né? Por exemplo, se programar para muito longe, fazer uma viagem e fazer alguma coisa radical. Eu, por exemplo, a gente está se preparando para passar o carnaval acampado. E ontem eu já fiquei meio preocupada, porque eu comecei a sentir dores terríveis. Aí você, né, imagina, dormir numa barraca de camping sentindo dor aguda, não combina. Mas hoje eu acordei legal, então eu falei, opa, vai rolar. Mas é uma coisa assim, que a gente se programa, mas a gente sabe que tem momentos que nós vamos ter que voltar atrás nos nossos planos. Por quê? Eu, por exemplo, já tive momentos de fazer planos e ser internada 2, 3 dias depois e ficar lá semanas. Então, a gente precisa se reeducar e compreender que o nosso parâmetro de vida também é diferente das demais pessoas. Se a gente entender isso, a gente começa a compreender que a gente não pode carregar esse fardo sozinho. Ou seja, converse abertamente com a sua família. Por quê? Porque imagina você fazer um programa em família, conforme eu fiz um programa, uma programação para ser realizada em família. E se eu não estiver bem, como que vai ser? A gente vai ter que se readaptar. Porque a realidade, quando muda para mim, acaba mudando para a família. Muitas e muitas vezes eu falei para eles, não, vocês vão, vocês se divertem, eu fico aqui, não tem problema. Mas tem dia que nós não estamos só fisicamente abalados e limitados, estamos emocionalmente. Então a gente precisa do apoio da família. Então vai ter momentos que você não vai abrir mão de ter alguém do seu lado. E se a família não for o seu porto seguro, é mais difícil da gente enfrentar esse momento. Outra coisa é não tente esconder a sua doença. Por quê? Quando você esconde, as pessoas criam uma expectativa em você de que você haja como todo mundo. E aí você vai tentar atingir essa expectativa. Só que você não vai conseguir. Não vai conseguir atingir na mesma proporção que elas esperam. Por quê? Porque nós somos pessoas com algumas limitações que precisam ser respeitadas. E para as pessoas respeitarem essas limitações, elas precisam saber, porque senão você vai ser visto como chato, que nunca quer sair, como aquele antissocial que não quer se relacionar, mas ninguém sabe que você até se arruma para sair, mas às vezes não consegue por conta da dor, por conta da depressão, por conta da síndrome do pânico, por conta de inúmeros fatores que te impedem, não é que você não quer, mas te impedem de sair, de fazer as coisas normalmente. Porque quando você tem amigos de verdade, uma família que te ama, eles compreendem, e é isso que importa. Só as pessoas que te amam, essas pessoas é que importam. Se elas compreenderem, ok. Vai ter julgamento? Vai ter julgamento das pessoas que não conseguem compreender porque não estão na sua pele. Mas se você tiver um apoio das pessoas que você ama, isso já é o suficiente para você conseguir se reerguer. Mas da mesma maneira que você não deve mentir, omitir aquilo que você tem, você também não deve se vitimizar. Por quê? Porque nós temos momentos, nós temos fases boas. E nesse momento, a sua família, as pessoas que te amam, esperam que você reaja. Então, reaja, se esforce, faça a sua parte, contribua para a sua qualidade de vida. Tenha
uma comunicação efetiva com as pessoas que realmente são importantes para você. E não pense só no lado negativo da doença. Por quê? Porque a doença, ela traz alguns pontos positivos. Eu já falei em algum vídeo, não me lembro qual, mas eu já falei um pouquinho sobre isso. Mas ponto positivo na doença é possível, sim, claro. Sim, ponto positivo na doença, sim. Você, quando tem uma doença crônica, você precisa se readaptar. Então, é um processo de amadurecimento e crescimento pessoal que você enfrenta e que você consegue, tá? Então, você aprende a voltar-se para si mesmo, porque mulher, principalmente, que pensa muito assim, aquele lado materno fala mais alto, então se preocupa com todo mundo, filho, marido, casa, trabalho, quer ser responsável, ela quer ser 1001, não é possível. A gente consegue até um certo ponto. Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo trabalho fora do meu trabalho, eu continuo desempenhando inúmeros papéis, mas dentro das minhas limitações hoje. Então eu aprendi a voltar-me para mim mesma. Por quê? Porque se nós não olharmos para nós mesmos e entendermos, reconhecermos as nossas limitações e querermos contribuir para a nossa melhora e qualidade de vida, ninguém vai. Nosso melhor amigo, além de Jesus, somos nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos na nossa pele. Nós conhecemos a nossa dor, a nossa limitação, a nossa disposição. E naquilo que as pessoas às vezes querem te tolir, até por uma preocupação, não querem que você faça, mas você sabe que é capaz de fazer, você sabe que a sua limitação não é suficiente para embarrear aquilo, faça. Aproveite tudo que você puder. Por quê? Porque a gente não sabe os imprevistos que poderão vir no decorrer, no transcorrer desse tratamento. Então aproveite tudo que você puder, tudo que você tem à vontade. Eu vou fazer esse acampamento porque faz muitos anos que eu não faço e eu lembro que a última vez que eu acampei, eu estava com uma crise de rinite aguda, absurda. Mas hoje eu vejo que aquilo, e assim, para mim foi horrível. Para mim foi sinônimo assim de estar com um mau humor horrível por causa da rinite. E hoje eu vejo que uma rinite não é nada. Então eu quero aproveitar tudo que eu puder. E assim, outra coisa que eu observo de ponto positivo no diagnóstico de uma doença crônica é que, pelo menos as pessoas que eu conheço, que eu converso, assim, na maioria dos casos, fortalece a nossa fé. Quando eu falo fé, não é religiosidade, é espiritualidade. Então, desenvolva sua espiritualidade, porque isso contribui muito. Eu já falei em um outro vídeo sobre a importância do cuidado espiritual para os portadores de doença crônica. E isso, de fato, é comprovadamente, cientificamente comprovado, de que isso contribui para a nossa melhora. E esse fortalecimento da fé é um ponto positivo da doença. Outra coisa é que você descobre que é mais forte do que você imaginava. Antes, uma rinite me derrubava. Hoje, não. Hoje, eu tenho inúmeros problemas, porém, eu consigo conviver muito bem com eles. Outra coisa é que você aprende o verdadeiro significado da palavra resiliência, que é a capacidade de você se transformar, né, diante de alguma situação extrema. Então, nós aprendemos a nos transformar todos os dias, a renovar as nossas forças todos os dias.
Isso é super importante, isso é super positivo. Outra coisa é que você se torna altruísta, você consegue sentir melhor a dor do outro porque você sabe que dói. Dói o corpo, dói a alma, dói a mente, é um sofrimento psíquico e você se torna mais altruísta e se coloca no lugar do outro. E por fim, a gente aprende o real significado da vida. Eu aprendi o real significado da vida quando estive diante da morte. Então, para mim, isso são pontos positivos que merecem ser destacados e compartilhados, porque você não é a doença que você tem. Você é muito mais do que isso. Então, viva, desfrute, reeduque-se, encare de frente e bola para frente, porque a gente vai vencer. Um beijo no coração, um beijo de luz, que Deus te abençoe.